Olá, boa noite, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão. Fizeram algumas perguntas para mim no direct e eu acho muito importante esse assunto. Seria referente à depressão. Algumas pessoas perguntam para mim, Cileia, existe só um tipo de depressão? Não, gente, não existe só um tipo de depressão, tá? Existe vários tipos de depressão. Existe a depressão pós-parto, existe a depressão transtorno bipolar, existe a depressão sazonal, né? Existe depressão também ansiosa, existe depressão por falta de vitamina D, vitamina B12, tá? Quando a pessoa ela se encontra num quadro depressivo, ela precisa procurar um médico, fazer exame de sangue para ver como que tá a vitamina D, como que tá a vitamina B12, tá? Para depois, para ver também se ela tá com algum problema de tiroide, para depois ela procurar outros tipos de ajuda, né? Ajuda terapêutica. Então é importante ela procurar um clínico e fazer esses exames, tá bom? Tá? Porque aí ela vai saber, ela precisa saber o tipo de depressão ela tem antes dela começar a fazer qualquer tipo de tratamento. Isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela tá com uma depressão e ela procura uma terapeuta, tá? E aí ela começa a fazer o tratamento e ela não vê muito resultado. Mas por quê? Porque às vezes a depressão dela é uma depressão que precisa de uma vitamina D, de uma vitamina B12, né? Ou às vezes também ela tem uma depressão que ela precisa quebrar certo tipo de padrões. Ah, como assim, Cileia? Sazonal. Sazonal, né? Esse tipo de depressão sazonal, ele é um tipo de depressão que costuma dar em épocas de inverno. Época de inverno, presta atenção, época de inverno, tá? Aonde tem menos é, a pessoa tem menos contato com o sol, tá? Então isso pode provocar depressão na pessoa, tá bom? Então nesse caso a pessoa, eu conheço pessoas que tinham essa depressão, que toda vez que chegava o inverno, a pessoa ela ficava naquele quadro extremamente depressivo. Quando chegava o frio, ela não tinha forças para levantar da cama. Então, o que, que ela pegou e fez? Eu tô falando a experiência dela, tá? Cada pessoa, ela é de uma maneira e reage o tratamento de uma maneira. No caso dela, ela foi para o Rio Grande do Sul, conheceu o frio, tá? Aí chegou lá no Rio Grande do Sul, na época de frio, viu pessoas muito bem arrumadas, outro tipo de culinária, né? O clima é extremamente diferente, né? Porque ela é da região de São Paulo, né? Então, assim, o lugar que realmente tem frio é lá no sul do Brasil. Enfim, aí ela conheceu o Paraná, conheceu Santa Catarina, conheceu o Rio Grande do Sul, tudo na época de frio. Ela gostou tanto de conhecer as pessoas que ela pegou e foi para o Chile. E quando chegou lá no Chile, ela teve uma quebra de padrão, ou seja, hoje em dia ela é apaixonada pelo frio. Então, assim, quando chega a época de frio, ela já não tem mais aquela depressão, né? Então, ali foi uma quebra de padrão, tá bom? Tem aquelas pessoas também que moram em casas extremamente fechada, escura, sabe? Então, assim, a pessoa que tem depressão sazonal, viver num ambiente assim, um ambiente escuro, que tem pouca ventilação, também pode piorar o caso dela. Então é importante a pessoa ela identificar que tipo de depressão ela tem, tá bom? Se é sazonal,
sazonal, se é falta de vitamina D, se é falta de vitamina B12, tá? Aí tem a depressão também pós-parto, tem a depressão também ansiosa, tá? Então é importante a pessoa ela sempre procurar um médico para saber que tipo de depressão ela tem, tá bom? Então, assim, a dica que eu dou, procura primeiro um clínico geral, faz aquele check-up, aquele exame, aquela bateria de exame para ver se tá tudo ok com o sangue, tá bom? Se tiver tudo ok, aí nesse caso, aí procura uma terapeuta, que a terapia vai ajudar bastante, tá? A reprocessar qualquer tipo de experiência, ou vai ajudar também a identificar o tipo de depressão que você tem, se é sazonal, se é uma depressão ansiosa, né? Então, assim, a terapeuta ela vai te ajudar nesse processo, tá bom? Bom, um ponto aqui mais importante é a pessoa ela sempre procurar a orientação e ajuda médica, tá? Tá bom? Principalmente procurar um clínico geral e fazer um check-up, fazer os exames de sangue para ver se tá tudo ok com o sangue, tá bom? Antes de procurar um tratamento terapêutico, antes de procurar um tratamento direto ligado à psicóloga, tá bom? Eu recomendo a você a procurar um clínico primeiro, conversar com ele, explicar o seu sentimento, como que você se sente, tá? E fazer os exames, que é muito importante. Ah, e tem a depressão também suicida, que essa daí ela é pior, tá? Um pouquinho mais pra frente eu vou conversar sobre essa depressão, tá bom? Que essa depressão ela precisa muito, muito mesmo de orientação médica, precisa muito também tomar os medicamentos certinho, caso o psiquiatra, né, passe ali um remédio, a pessoa ela precisa tomar direitinho a medicação, tá bom? Porque ali é a pessoa ela precisa equilibrar a química do cérebro, tá bom? Para ela não poder fazer besteira, tá bom? Então é muito importante a pessoa ela sempre procurar uma orientação médica, tá bom? Antes de sair por aí fazendo qualquer tipo de tratamento, tá bom? Beijos.